Irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é a sabedoria humana e a sabedoria divina. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Bom, no último vídeo nós falamos sobre o dom da palavra de sabedoria, que é aquele dom, aquele carisma que nos revela uma ação a ser feita, né? Pela palavra de ciência nós descobrimos a causa de um problema. Na palavra de sabedoria, a ação que vai curar o problema, que vai resolver o problema, não é? E nós também comentamos que o dom da palavra de sabedoria é diferente do dom da sabedoria, né? Se você ainda não viu esses vídeos, convido você a dar uma olhada. E se assuntos assim lhe interessam, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal, dê um like nesse vídeo aqui, para que a gente possa também chegar esse vídeo a outras pessoas. E isso pode acontecer se você compartilhar esses vídeos com as pessoas da caminhada, com os seus familiares. Hoje nós queremos então falar sobre essa diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Será que deve ter diferença, meu irmão? Ou será que é quase igual? Vamos falar sobre isso hoje. Chamado discernimento do Espírito, nós vamos ali perceber que o pecado causou um enorme prejuízo nesse carisma do discernimento e não é diferente, meu irmão, no carisma da sabedoria, da palavra de sabedoria. O pecado ele desfigura também o carisma da sabedoria. O pecado, gente, é um enorme prejuízo na nossa vida, né? O pecado desfigura o ser humano e a sabedoria de Deus em nós. A consequência disso, o que é? Nós temos dificuldades em lidar com o próximo, com as pessoas, com os nossos inimigos, então nem se fala. Temos dificuldades em respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Eu imagino e gostaria que você também imaginasse como será que portaria Jesus com aquelas pessoas que pensam diferente nele. Se você olhar os relatos bíblicos, você vai perceber como é que Jesus tratava essas pessoas. Tem um livro do Augusto Cury, é tão bom esse livro, fala o Mestre da Vida, fala como é que Jesus tratava as pessoas nos momentos mais difíceis da vida. E Jesus tinha ou não tinha todos os motivos para tratar as pessoas mal. Já veio ao mundo perseguido, teve que mudar da sua casa, não sabia nem falar direito, passou necessidade das mais diversas. E até mesmo quando ele estava no auge da sua missão, ele dizia às pessoas: quem quiser me seguir, tenha bastante prudência, porque o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Esse é Jesus. Eu digo para você, como será que Jesus tratava dessa sabedoria no seu relacionamento com as pessoas, aquelas que eram agradáveis e bem-vindas ao seu coração, mas até mesmo o inimigo? E o pecado fez isso, gente. O pecado desfigura como é que a gente deve pensar, como é que a gente deve abordar, como é que a gente deve relacionar os mais diversos relacionamentos que a gente tem. Quantas vezes nós fazemos assim, não gosto daquela pessoa, nós vamos fazer um trabalho junto, você vem conosco? Quem está lá? Aquela pessoa. Não vou servir. E você nem leva em consideração que às vezes você está sendo convidado para se unir numa causa tão justa, para ajudar as pessoas muito necessitadas, mas por causa da sua falta de sabedoria em lidar com as pessoas diferentes de você, você abre mão de fazer o bem a quem precisa. Então, essa sabedoria que ela foi tão prejudicada pelo pecado, é isso que nós vamos estar falando. Olha o que diz Gaudium et Spes, é um documento do Concílio Vaticano. Lá no parágrafo 13 vai falar assim: a sabedoria que Deus infunde no seu coração está manchada, não tem mais aquela clareza que o leva a dirigir toda a sua vida para a vontade de Deus, perdendo toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. A falta de sabedoria é que faz o homem desmatar de uma maneira tão assim desfavorável que chega a prejudicar o futuro das próximas gerações. É a falta de sabedoria que faz o homem querer tanto, nem que precisa
talvez o mesmo número da sua ganância, que outros passem fome, necessidade. É a falta de sabedoria. O pecado desfigurou isso nós pensamos que os nossos anseios são urgentes e emergenciais, devem ser saciados naquele momento, quando na verdade nós não passamos ele pelo crivo do discernimento. Por quê? Porque o pecado ele vai obscurecendo tudo isso. É isso que esse documento fala. Ele fala que isso é o mistério do pecado. O mistério que ele chegou no coração lá de Eva, e a primeira coisa que aconteceu é dividiu Eva e Adão. A segunda coisa que aconteceu é o Caim matou Abel, os próprios filhos deles já não conseguem se lidar direito. E depois vai acontecer a Torre de Babel, ou seja, o pecado ele vai se alastrando e complicando o relacionamento humano. Você não percebe que as coisas estão desse jeito hoje também? Você não percebe que está faltando alguma coisa para que nós vivamos mais em harmonia? E não é emprego somente, e não é dinheiro somente, é algo a mais, é a vontade de Deus. Nós não conseguimos captar essa vontade de Deus mais. Quantas vitórias o homem tem sobre os vícios? Olha o homem consigo mesmo, né? Quando a gente fala do pecado, quanto ele prejudica a nós mesmos aqui dentro, e não é verdade? Quantas vezes as pessoas não conseguem se livrar de um vício, não conseguem perder determinados costumes, não conseguem ficar livre de determinadas companhias, porque é novamente esse mistério do pecado que acaba fazendo com que o homem não crie as suas forças, não deixe a sabedoria de Deus invadir a sua mente, o seu modo de pensar, para que ele possa ver novas alternativas e perceber que ele não precisa se encaminhar para aquilo que lhe gera a morte. O presidente de um clube estava entrevistando e ele foi questionado sobre os seus relacionamentos, né? Eu não caso mais, eu não quero dar satisfação a ninguém. Olha, ele era separado, né? Então a pessoa fala, e aí você tá arrumando namorado? Não, eu não caso mais, eu não quero dar satisfação para ninguém. Ele fala desse jeito, eu até peço perdão para você, eu escrevi o que ele disse para ser fiel àquilo que ele disse, para mostrar para você essa sabedoria humana e contradizer com a sabedoria divina. Ele falava assim, ó, eu amo transar, mas eu não quero nenhuma mulher em minha vida. Que sabedoria, né, gente? As mulheres são objeto de prazer e depois vão embora. Você está vendo? Como é que é o pecado? Nós pensamos assim, a minha necessidade de prazer é tão grande, a minha necessidade de prazer precisa ser saciada, mas eu não quero relacionar com ninguém, é muito complicado, vamos fazer o sexo e cada um para o seu lado. E não é por nada não, gente, eu peguei aqui, porque essa aqui foi uma entrevista e deu para copiar a fala, mas quantas vezes eu já ouvi isso de pessoas por aí, pessoas que já se separaram, que nós percebemos, nós achamos que a mulher é um problema para o homem e o homem é um problema para a mulher. Então a gente se separa e quando a gente precisa, a gente busca um outro. Depois a gente descarta também. Não precisa dizer para você que carências, que afetos são com certeza muito feridos nessa hora. Você não sabe, mas às vezes você pode estar saindo com alguém, transando com esse alguém, mas você não imagina que aquele alguém quer um relacionamento com você, quer dividir a vida com você, e isso é especial. Mas você, no egoísmo, fala, não quero dividir a vida com você, eu quero só o que você tem e que me interessa. Quando a gente se percebe feito um objeto na mão de um desejo de outro, como é triste isso. E não é com uma pessoa com outra pessoa. Gente, isso está virando como diz o padre Fábio de Mello, uma prostituição socializada, onde as pessoas querem viver desse jeito. E quem está casado fica imaginando que deveria optar por isso também. Agora, eu digo para você, será que a sabedoria humana foi invadida pela sabedoria divina nesse tipo de comentário, nesse tipo de conduta? Será que nós vamos progredir na graça de Deus assim? Será que nós vamos ter harmonia conosco mesmo? Será que nós vamos conseguir, gente, felicidade verdadeira desse jeito? Porque quando eu sou pai de 3 filhos, quando os meus filhos conseguem progredir alguma coisa, aquilo me realiza tanto. Eu sei que para eles progredir dá trabalho, quanta paciência eu tenho que ter, eu e a minha esposa.
mas quando eles conseguem, como é uma realização na nossa vida. E nós também devemos realizar assim também na nossa progressão. Mas que jeito se nós pensamos desse jeito? Que jeito se com aquelas pessoas que nós queremos sair, nós já queremos descartá-la, não queremos nenhum envolvimento? Nós temos um vídeo falado do Espírito Santo e individualismo. Dá uma olhada nesse vídeo, meu irmão, para você aprofundar mais o raciocínio nisso, né? E com a natureza o homem tem harmonia, será? Sugiro você a dar uma olhada no livro do Papa Francisco, Laudato Si, né? O clamor que ele faz para nós e para as próximas gerações. Nós temos que cuidar do planeta, mas em nome de um egoísmo alcançado de maneira forte pelo pecado, nós queremos acabar com tudo. Tem até um filósofo, eu não lembro, que ele falou assim, a melhor coisa que poderia haver em favor da Terra é que o ser humano não vivesse mais aqui. De fato, quando você olha o que o ser humano anda fazendo com a natureza, você percebe que ele não se preocupa com a natureza. Dá uma olhada nesse livro, Laudato Si, do Papa Francisco, gente, é tão bom. Olha o que diz Carisma na página 106. O Espírito Santo vem em socorro à nossa fraqueza, da sabedoria humana manchada pelo pecado, que dificulta o seu entendimento de quais atitudes e direcionamentos tomar diante de situações difíceis e embaraçosas. Esse é o carisma da palavra de sabedoria. O que eu vou fazer? Que ação eu tenho que fazer? Como é que eu vou resolver isso? O Espírito Santo pode vir em auxílio à nossa fraqueza se nós recorremos a Ele com humildade, se nós formos fiéis a Ele. Você é convidado a ser assim, meu irmão, se abrir ao Espírito Santo, se abrir ao carisma da palavra de sabedoria, para que você possa fazer a diferença no mundo. Gente, agora com a sabedoria divina, veja, tudo começa com uma libertação que somente Jesus pode dar. Esse estilo de vida que há no mundo, essas opções que o mundo oferece e que nós, sem muito esforço, percebemos que não há sabedoria divina nisso. Então nós precisamos que o divino venha auxiliar a nossa fraqueza. Não é à toa que nós vamos ler assim lá em João 8,36. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A escravidão, gente, é quando você não consegue optar por algo que é o mais correto possível. Isso seria sabedoria. Você opta para aquilo que você é escravo. Então muitas vezes as pessoas estão vivendo nesse estilo de vida, nessas buscas que eles estão, porque eles são escravos disso. E se são escravos, alguém precisa libertar. E ninguém pode se libertar a si mesmo. Ninguém tem esse poder. Você pode tentar, mas você não vai você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o pecado, ele não é uma força apenas natural. Ele é uma força sobrenatural e somente Deus pode perdoar pecados. Por isso que Jesus diz, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Há necessidade de compreendermos isso, meu irmão, de uma vez por todas. Se Jesus não nos socorre, não nos liberta, não lava a gente do pecado, nós não conseguimos viver como cidadão do céu. Nós sempre vamos voltar a vivenciar alguns pecados que já praticávamos. Não significa que você regrediu, significa que você ainda está com o pecado ali. E se o pecado ainda está ali, é porque Jesus ainda não te libertou. Quantas pessoas falam, eu estou seguindo Jesus, mas eu não consigo largar aquele pecado. Você pode até imaginar que deve estar seguindo Jesus, mas o Jesus não libertou verdadeiramente. Jesus não tocou a sua alma com o sangue dele poderoso. Jesus não chegou lá onde ele tem que chegar. Porque Jesus, quando ele veio para ser o Senhor. Viver sobre o senhorio de Jesus é viver submetido a um Jesus que nos liberta do pecado. E isso não vai deixar você assim. Quantas vezes a gente tem aquele pensamento errôneo. Ai, mas se eu seguir Jesus, então quer dizer que eu não vou poder fazer mais as minhas andanças, as minhas noitadas, as minhas embebedadas, por aí vai, tudo que você quiser imaginar. Você fica pensando que seguir Jesus é um prejuízo. Essa sabedoria humana, infelizmente, você não entendeu. Não é nenhum prejuízo, porque como você pode ter um prejuízo sendo verdadeiramente livre? Como você pode estar ganhando tudo se você ainda é escravo? Nós não compreendemos a força da salvação de Jesus. Nós precisamos olhar para aquela cruz.
olhar para aquele rosto, aquele corpo dilacerado e saber que o preço da nossa liberdade foi alto e ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seu irmão. Você busca toda a sua alegria naquilo que o mundo oferece, porque no fundo, meu irmão, você quer se sentir amado. O detalhe é que o mundo não pode dar o amor que o seu coração precisa. O amor do mundo não é suficiente. Por isso você muitas vezes, em vez de apenas fumar um cigarro, parte para a droga. E depois parte para drogas mais fortes. E você que começa a querer, por exemplo, trair esposa, daqui a pouco não basta. Você quer ter uma conta numa zona. Porque a sabedoria divina, essa sim pode preencher o nosso coração. Mas para que ela entre no nosso coração, Jesus tem que lavar o nosso coração. Meu e o seu. Olha só, depois de nos purificar, o Senhor Jesus vai derramar o seu Espírito Santo. Né? Aí sim nós vamos ser verdadeiramente filhos de Deus. Em Gálatas nós lemos assim lá em 4:6. A prova de que vocês são filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Esse mistério, esse versículo não aconteceu, infelizmente, na vida de muitos cristãos, irmão. E se aconteceu, não pode deixar de todo dia o Espírito Santo derramar em nossa vida essa certeza de que nós somos filhos de Deus, para que nós vivamos realmente suficientemente alegres e realizados. Se isso não aconteceu, se Jesus não lavou o nosso interior, se o Espírito Santo não entrou, então infelizmente nós estamos candidatos seríssimos a de novo a voltar ao jugo da escravidão. Esse é o processo que precisa ocorrer conosco. Deus nos lava do pecado em Jesus. Deus nos dá o seu Espírito Santo e nos dá a sabedoria, conforme a gente vai ver lá em Eclesiastes 1:8. Olha, somente Deus é verdadeiramente sábio. A sabedoria não é algo distinto de Deus. A sabedoria é o próprio Deus. Então, quando nós lavamos do pecado, e o Espírito Santo está em nós, esse Espírito Santo é o próprio Deus, é Ele que derrama o carisma do Espírito, da sabedoria, e é por isso que nós vamos ser sempre ajudados, auxiliados na nossa fraqueza, a nunca nos faltar sabedoria, para saber discernir de fato o que realmente vai proporcionar alegria ao meu coração e o que realmente não vai propiciar essa alegria. Esse é o trabalho do Espírito Santo na minha vida e na sua, meu irmão. Não é à toa que São Leão Magno dizia assim, ó, à medida que diminui a volúpia, o que é volúpia? É o grande prazer dos sentidos e das sensações. É o grande prazer, eu preciso tomar, eu preciso sair, eu preciso fazer. Você tem uma volúpia muito grande, você está sempre alimentado pelos seus sentimentos de prazer e de gula. À medida que diminui a volúpia do homem exterior, cresce a sabedoria do homem interior. Ou seja, à medida que você diminui a sua vontade de buscar aquilo que o mundo aí tem para oferecer, cresce em você a vontade de conhecer cada vez mais o Senhor e a realização plena que está no nome do Senhor e que vem pelo Espírito Santo na sua vida. Precisa diminuir um para alimentar o outro. São Paulo diz assim, trocando em miúdos, né? O Espírito Santo se opõe à carne, porque as obras da carne são opostas ao Espírito e as obras do Espírito são opostas a da carne. Quem vive no Espírito não alimenta os desejos da carne e vice-versa. Se você ainda alimenta da carne, é porque Jesus verdadeiramente não libertou, não lavou. E se você não está lavado, o Espírito Santo não está sobre você, meu irmão. É por isso que você tão recorrentemente volta às coisas do mundo, não é? Não é vivendo uma vida em Deus que a sabedoria e os demais dons vão vir à nossa vida conforme a gente necessitar. Nós falamos de tantos dons aqui, meu irmão. Falamos de tantos dons. Veja sobre ele, aprenda sobre ele e veja assim, cara, eu preciso disso. Eu preciso da minha vida, eu preciso na minha vida essas coisas. O Espírito Santo é a nossa garantia nesse processo de conversão, como afirma Santa Catarina de Sena. O Espírito Santo é igual a mãe a nutrir do divino amor. Ele liberta o homem, tornando-o dono de si, isento da escravidão, do egoísmo. Irmão, faz um momentinho de silêncio para que você possa meditar nessas coisas. O caminho da conversão está diante de você. O Espírito Santo está pedindo uma permissão ao seu coração para entrar aí
e para inaugurar um tempo onde você possa experimentar uma alegria genuína e que Deus possa residir no seu coração. Vou terminar aqui com uma oração de São Tomás de Aquino. Venha, ó Espírito Santo, ao meu interior, ao meu coração e ao meu entendimento. Concede-me o teu entendimento para que eu possa conhecer o Pai, meditando a palavra do Evangelho. Concede-me o teu ardor para que ainda hoje, estimulado pela tua palavra, te busque nos acontecimentos e nas pessoas que eu encontrei. Concede-me a tua sabedoria para que eu saiba viver e julgar, à luz da palavra, o que hoje viver. Concede-me a perseverança para que penetre com paciência a mensagem de Deus no Evangelho. Concede-me a tua confiança para que eu seja capaz de estar, desde já, em comunhão misteriosa com Deus, esperando imergir nele a vida eterna, onde a sua palavra, por fim, será revelada e plenamente realizada. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.